8 meses de gravidez, e meus pais, que geralmente agiam como se eu fosse invisível, de repente me chamaram para jantar em casa. Claro, né? E logo, bam! Do nada, um incêndio destruiu tudo. Fiquei horrorizada enquanto mamãe e papai me empurravam para o lado para tirar minha irmã, Ana, que estava com leucemia, do inferno. O fumo me sufocava. E eu estava convencida de que ia morrer de uma forma horrível, quando meu marido, Luiz, apareceu no meio das chamas como se fosse um maldito herói. Ele me tirou de lá, ignorando as queimaduras que sofreu no processo, só me olhando com aquele rosto preocupado. Você está grávida. E se algo acontecer com o bebê? Ele disse, com aquele olhar marcado pela preocupação. Por um momento, pensei que finalmente tinha encontrado alguém que realmente se importava comigo. Então, vi as mensagens, aqueles recados entre ele e minha irmã Ana. É só aguentar. Quando ela tiver o bebê e conseguirmos a sangue do cordão, tudo vai dar certo. O sangue congelou nas minhas veias. Sem pensar 2 vezes, peguei o celular e liguei para a clínica. Oi, preciso agendar um aborto. Eu acabava de receber a confirmação do horário quando encontrei Luiz praticamente carregando Ana para levar ela à consulta médica. Ele parou abruptamente ao me ver. Querida, o que você está fazendo aqui? Achei que não tivesse consulta hoje. Ele parecia nervoso, com os olhos fixos na minha barriga. Antes eu achava que aquilo era ele sendo carinhoso, protetor. Agora, sabia que ele me via como uma incubadora ambulante, um sistema de suporte para Ana. É só um cheque de rotina. Luiz franziu a testa. O que foi? O que o médico disse? Como está o bebê? Já receberam os resultados? Ele se aproximou tentando tocar minha barriga, tudo com uma falsa preocupação. Ana me lançou um olhar tão frio que dava para cortar o leite. Você não sabe nem ter um filho, né? Não sei para que você serve. Se algo acontecer com o bebê por sua culpa, você vai saber. Tirei a foto da ultrassonografia e entreguei para o Luiz. Está tudo bem, o bebê está saudável. Ele soltou um suspiro de alívio. Graças a Deus. Bom, você deveria ir para casa descansar. A Ana tem um monte de exames para fazer. Eu fico aqui para garantir que ela faça todos. Ele continuou com a outra mão grudada na de Ana, sem soltá-la. Sempre pensei que o Luiz fosse tão atencioso com a Ana, que a via como uma irmã doente. Nunca imaginei que ele seria a pessoa fazendo tudo isso. Vi o Luiz e a Ana se afastando e fui atrás. Uma sensação nova queimando dentro de mim. Eles desapareceram no consultório do Dr. Castro, chefe de hematologia, que também era meu pai. A condição da Ana está piorando. Precisamos fazer algo rápido, disse Luiz apertando a mão de Ana. Aguenta 1 ou 2 meses. Vamos pegar o sangue quando o bebê nascer. Papai, disse com o rosto impassível. Não podemos esperar 1 mês. Precisamos considerar um transplante de medula óssea. Então vamos tirar o bebê agora. Já passaram 8 meses. Já foi feito, disse uma voz que me era muito familiar. Dei um passo para frente e vi minha mãe, que era ginecologista. Senti como se alguém tivesse me apunhalado no peito. Então, todos estavam envolvidos nisso. Minha própria família e meu marido queriam usar meu bebê para salvar a Ana. O bebê ainda não tinha completado 9 meses. Ele teria problemas quando o tirássemos. Ela não vai aguentar, disse Luiz me tirando dos meus pensamentos. O rosto de mamãe se enrugou com as sobrancelhas franzidas. O mais importante agora é a saúde da Ana. Nada mais importa. Ana se encolheu ao lado de Luiz. Se você continuar se preocupando mais com o bebê, você realmente se importa comigo? Luiz imediatamente a abraçou. Não diga bobagens. Eu me casei com ela só para pegar o sangue do cordão e salvar sua vida. Depois que ela der à luz, será inútil. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu apertava a pílula do aborto na minha mão. Olhei para cima e engoli a pílula. Peguei a confirmação da consulta e fui embora. Abri o acordo de divórcio, assinei e coloquei na gaveta. Enquanto estava arrumando minhas coisas, a porta da frente abriu com força, fazendo-me pular. Luiz entrou furioso e me pegou pelo braço. Querida, o médico viu o seu último relatório e as coisas não estão bem. Preciso te levar para o hospital agora. Tentei me soltar, mas o aperto de Luiz estava firme, como uma chave. Minha pulsação já estava vermelha. Eu não vou. O médico disse que está tudo bem hoje. E por que o hospital te ligou e não me ligou? Os olhos de Luiz estavam vermelhos, com um toque de desespero. O hospital me ligou e foi sua mãe quem me ligou. Você deveria confiar nela se não confiar em mim. Não? Nesse momento, mamãe e papai entraram. Mamãe, com o rosto marcado pela raiva, disse com firmeza: foi sua culpa por não ter sido mais cuidadosa. Agora você está colocando o bebê em risco. Vai com a gente para o hospital. Papai interveio. Sua mãe é ginecologista, pelo amor de Deus. Você não confia na sua própria mãe? Peguei a maçaneta da porta, cravando os calcanhares no chão.
Eu não vou. Já está tarde e eu estou bem. Não tem emergência. Mamãe me olhou com fúria e começou a forçar meus dedos. Vai porque eu estou mandando. Sou sua mãe. Você acha que eu ia te fazer mal? Fui entregue aos meus avós para me criarem no campo. E minha vida começou quando me arrastaram de volta à cidade para viver com eles. Quando meus avós morreram, eu sempre quis perguntar por que eles não se importavam. Afinal, eu era filha deles. Mamãe conseguiu torcer meus dedos. Vai, e nos poupe de todos esses problemas. E se você esperar demais? Eu nunca vou te perdoar se isso acontecer. Mamãe sibilou. Minha face corou e soltei uma risada amarga. Agora caiu a máscara, né? Mamãe nem piscou. Não sei do que você está falando. Seu corpo não aguenta a gravidez. Que sorte você tem que a Ana precise do sangue do cordão. Eu sabia que meus pais iam me forçar a seguir o plano deles. Ao ver que não ia ceder, papai interveio e me deu um tapa. Droga, ela é sua irmã. Sacrificar um filho vai salvar sua irmã. Você vai ter mais. Foi Luiz quem quebrou e me pegou pelo pescoço. A Ana desmaiou esta tarde e precisa do seu sangue para se salvar. Você vai fazer isso. Esse é o seu filho na minha barriga. Vai fazer para se salvar. Você nem merece meus filhos. Os olhos de Luiz estavam frios como o norte. Não fale com ela. Ela pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Vamos levá-la ao hospital. Luiz pegou um pouco de corda e, com a ajuda dos meus pais, me amarraram as mãos. Vamos levar ela agora ou você vai pagar? Vai pagar. Mamãe me empurrou para a porta. Eu arrastei os pés e me recusei a me mover. Luiz me deu um chute nas pernas. A Ana precisa do seu sangue e se algo acontecer com ela, você vai ver. Luiz me bateu com toda a força e caí no chão. Mal conseguia respirar. E o bebê começou a se mexer. Bata nela, mas não toque no bebê. Mamãe olhou para Luiz. Papai e Luiz me levantaram do chão e me arrastaram para o carro. As portas do elevador se abriram e o policial, oficial Pérez, saiu. Ele morava ao lado e sempre me ajudava no prédio. Ajuda! Sussurrei. Minha boca foi imediatamente tampada. Ela não está bem. Eu vou levá-la para o hospital. O oficial Pérez parecia desconfiado. Luiz estava na parte de trás, puxando minhas mãos enquanto mamãe mostrava sua placa de hospital. Precisamos ir agora. Até logo. Me arrastaram para o elevador enquanto eu olhava para o oficial Pérez. As portas se fecharam e a desesperança me invadiu. Quase contou para o policial, né? Sabe que estamos salvando sua irmã? Sabe que ela é a irmã que você tanto ama. Mamãe sibilou enquanto retorcia meus braços. A dor fez lágrimas escorrerem. O telefone de papai começou a tocar. Doutor Pérez, sua filha Ana está com febre e está começando. Você precisa voltar para o hospital imediatamente. Ele desligou o telefone, olhando minha barriga com uma expressão sombria. Precisamos operar imediatamente. Quando as portas do elevador se abriram, me arrastaram para fora. Parem! Ouvimos uma voz chamar. Era o oficial Pérez. Minha esperança voltou. Você esqueceu suas identificações. Ele entregou minha carteira para a mamãe. Obrigada, oficial Pérez. Mamãe respondeu. Tentei romper as amarras, mas Luiz voltou a tampar minha boca. Vamos agora, estamos atrasados. Me arrastaram para o carro. Mamãe torceu meu braço, fazendo-me sentir ainda mais dor. Se você sair da linha, vai pagar. Luiz acelerou o carro, passando por 3 semáforos vermelhos para chegar ao hospital. Me levaram rapidamente para a sala de cirurgia. Olhando a sala fria, queria ir embora, queria correr, mas me injetaram um medicamento e comecei a sentir o corpo mais leve. Vamos tirar o bebê, não tem nada de errado com ele. Você está salvando a sua irmã. Me levantaram e me jogaram sobre a mesa de operações. Isso é ilegal, você sabe disso. Mamãe simplesmente me fulminou com o olhar. Não tem nada de errado em fazer uma operação na sua filha. Afinal, você é minha. Papai revirou os olhos. Nós te demos tudo o que você tem para salvar sua irmã. Que importa a lei? Luiz amarrou minhas mãos na mesa com tanta força que senti as cordas cortando. Luiz, você precisa assinar os papéis ou não podemos continuar. Luiz assinou os papéis e entregou para a mamãe. Olhei para quem deveria ser minha família e senti um pânico enorme. Luiz, por que você não vai embora? Isso vai ficar feio num minuto, disse mamãe. Luiz negou com a cabeça. Preciso ver como fazem, ver como pegam o sangue do cordão. Só assim eu vou ficar em paz. As palavras dele eram como facas, me apunhalando e me torcendo. Para ele e meus pais, eu não passava de sangue no meu ventre, porque tudo isso era ilegal. Não havia anestesia. Mamãe cortou minha barriga e toda a dor que eu estava sentindo era real. Podia sentir minha pele sendo arrancada. A sala se encheu com meus gritos e ninguém se importava. Todos me ignoraram e nunca demonstraram compaixão.
Você vai pagar, sussurrei. Luiz estava prestes a se lançar contra mim quando mamãe gritou. Já tenho o bebê. A alegria se transformou rapidamente em horror. O bebê, o bebê, o bebê não está respirando. As palavras de mamãe ecoaram pela sala como um grito macabro, batendo nas paredes frias e estéreis daquela sala de cirurgia improvisada. O tempo parecia parar enquanto eu observava, através da bruma da dor insuportável, o pequeno corpo do meu filho imóvel nas mãos trêmulas da mulher que eu um dia chamei de mãe. Faça algo! Gritou Luiz, sua voz quebrando numa nota de pânico que eu nunca tinha ouvido nele. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, vi verdadeiro medo nos seus olhos. Aqueles mesmos olhos que tantas vezes me mentiram com um amor falso. Ele não pode morrer! O sangue do cordão! Cala a boca! Meu pai interrompeu bruscamente, enquanto uma equipe médica invadia a sala. Seus rostos eram desconhecidos para mim. Claramente eram os únicos em quem meus pais podiam confiar para esse procedimento ilegal. Cúmplices silenciosos dessa atrocidade. A dor que atravessava meu corpo era indescritível. Uma mistura de agonia física pela cesariana sem anestesia e um tormento emocional que rasgava minha alma. As cordas que me prendiam à mesa de cirurgia se cravavam na minha carne, deixando marcas que, eu sabia, nunca iriam desaparecer, assim como as cicatrizes invisíveis que essa traição havia gravado no meu coração. Tem pulso, anunciou um dos médicos depois do que pareceu uma eternidade de manobras desesperadas sobre o corpinho diminuto do meu bebê. Fraco, mas está lá. Precisa ser levado para a UTI neonatal imediatamente. Vi quando levaram meu filho, tão pequeno e vulnerável, enquanto a sala começava a girar ao meu redor. A perda de sangue e o trauma estavam cobrando seu preço, mas me agarrei à consciência com uma determinação feroz. Não podia me dar ao luxo de desmaiar. Não quando meu bebê me precisava mais do que nunca. Temos que fechar isso, ordenou mamãe, com a voz fria e distante, como se estivesse operando um cadáver e não sua própria filha. E se certifiquem de que ela não consiga se mover nas próximas horas. Não podemos correr o risco de ela fazer algo estúpido. Enquanto me costuravam, as lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto, misturando-se com o suor frio que cobria minha testa. Não eram lágrimas de dor física, embora essa fosse quase insuportável. Eram lágrimas de uma raiva tão profunda e visceral que ameaçava me consumir por completo. Um fogo gelado que se espalhava pelas minhas veias, substituindo o sangue que eu havia perdido. Naquele momento, enquanto observava os movimentos mecânicos das mãos que fechavam a ferida que eles mesmos haviam infligido, fiz uma promessa silenciosa. Isso não ia ficar assim. Cada ponto em minha barriga era um lembrete. Cada puxada do fio cirúrgico alimentava minha resolução. As próximas horas se tornaram um borrão de dores sedativos, um limbo entre a consciência e a escuridão, onde os rostos dos meus traidores se misturavam com as sombras que dançavam nas paredes do hospital. Me mantiveram amarrada à cama, supostamente para minha própria segurança. Embora eu soubesse que era para garantir que eu não interferisse nos planos deles. Luiz aparecia de vez em quando, sempre com aquele olhar de falsa preocupação que agora me dava náuseas. Cada vez que o via entrar no quarto, sentia uma mistura de nojo e pena. Como pude ser tão cega? Como não via a verdade escondida por trás dos olhos dele? O bebê está estável, me informou numa de suas visitas, a voz tensa e controlada, como se estivesse dando um relatório de negócios e não falando do filho que ele quase matou. Mas ele vai precisar ficar em observação por vários dias. Os médicos dizem que pode ter complicações pelo parto prematuro. Manteve o rosto impassível, embora por dentro meu coração se retorcesse de dor e raiva. Cada palavra que saía da boca dele era como uma faca se virando em meu peito, mas me recusei a dar a ele a satisfação de ver meu sofrimento. E a Ana? Perguntei, minha voz rouca, mas firme, cada sílaba carregada de veneno que eu não me dei ao trabalho de esconder. Já conseguiu o que queria? Luiz teve a decência de parecer desconfortável, passando a mão no cabelo com aquele gesto nervoso que antes me parecia fofo, e agora só me dava repulsa. O procedimento foi bem sucedido. Eles estão processando o sangue do cordão agora. Parabéns, respondi com um sorriso amargo que não chegou aos meus olhos. Seu plano deu certo. Você deve estar muito orgulhoso de si mesmo. Você não entende, começou ele, a voz ganhando aquele tom condescendente que sempre usava quando queria me manipular. A Ana é seu verdadeiro amor, o interrompi, cada palavra cheia de sarcasmo. Eu sei, eu sabia há muito tempo. Só fui burra demais para aceitar. Ou talvez simplesmente não queria ver a verdade na minha frente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Pesado com todas as mentiras e traições que pairavam entre nós,
como um veneno invisível. Luiz abriu a boca para dizer mais alguma coisa. Provavelmente outra mentira bem ensaiada. Mas nesse momento a porta se abriu e entrou uma enfermeira que eu nunca tinha visto antes. Era jovem, talvez alguns anos mais nova que eu, com um rosto que mostrava uma mistura de compaixão e determinação que me chamou a atenção imediatamente. Havia algo nos olhos dela, uma faísca de reconhecimento? Compreensão? Preciso revisar seus sinais vitais, anunciou com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Em privado, por favor. Luiz pareceu querer protestar, o rosto contorcido naquela expressão de controle que eu conhecia tão bem. Mas algo no olhar da enfermeira fez ele repensar. Quando ele finalmente saiu do quarto, ela se aproximou da minha cama e começou a revisar os monitores. Mas seus movimentos eram diferentes, mais deliberados, como se estivesse executando uma coreografia cuidadosamente planejada. Meu nome é Carmen, sussurrou enquanto fingia ajustar algo no meu soro, a voz quase inaudível, mas carregada de urgência. E sei o que realmente aconteceu aqui. Você não está sozinha, embora agora se sinta assim. Senti meu coração acelerar, o monitor cardíaco traindo minha agitação. Meu bebê está em boas mãos, me assegurou, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que me fez prender a respiração. Me certifiquei pessoalmente de que ele fosse atendido pela melhor equipe da UTI neonatal, pessoas que não estão envolvidas com a sua família. Mas você precisa ser forte agora. Mais forte do que nunca. Por que está me ajudando? Perguntei, a desconfiança enraizada após tantas traições fazendo minha voz tremer um pouco. O que ganha com isso? Carmen parou por um momento, os olhos escurecendo com uma emoção que eu não conseguia identificar completamente, mas parecia uma mistura de dor e determinação. Porque há 2 anos eu fui testemunha de algo semelhante nesse mesmo hospital. Uma mãe jovem, uma família poderosa, decisões tomadas sem consentimento, e eu fiquei quieta. Vivi com essa culpa desde então. Não vou cometer esse erro de novo. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Quantas mais? Quantas outras mulheres sofreram em silêncio nessas mesmas paredes? Antes que eu pudesse responder, Carmen discretamente tirou um pequeno dispositivo de seu bolso e o deslizou debaixo da minha almofada com um movimento tão fluido que mal consegui ver. É uma gravadora, sussurrou, os dedos roçando minha mão num gesto que poderia parecer casual, mas que parecia ter um toque de consolo. Estou documentando tudo desde que você foi trazida. Cada conversa, cada procedimento ilegal. E tem mais, muito mais que você precisa saber. Naquele momento, ouvimos passos se aproximando pelo corredor. Carmen rapidamente voltou ao seu papel de enfermeira eficiente, anotando algo no meu histórico médico com movimentos precisos e profissionais. Está tudo bem, disse em voz alta enquanto mamãe entrava no quarto, sua bata branca imaculada contrastando com a escuridão de suas ações. Você precisa descansar. Mamãe assentiu distraidamente, os olhos fixos nos monitores, estudando os números e gráficos como se fossem mais importantes do que sua própria filha, que estava ali machucada. Ela nem me olhou quando Carmen saiu do quarto, seus saltos ecoando no chão de linóleo. Essa noite, enquanto estava deitada na escuridão do meu quarto no hospital, ouvi as gravações usando o pequeno fone de ouvido que Carmen havia deixado com o dispositivo. As vozes da minha família, do Luiz, dos médicos cúmplices, se entrelaçavam numa sinfonia macabra de conspiração e traição que ia muito além do meu caso. Havia outros pacientes, outras famílias, outros bebês, um padrão sombrio de manipulação e abuso de poder que se espalhava como uma teia tóxica por todo o hospital. Cada nova revelação era como um golpe no meu coração já machucado, mas também alimentava algo novo que estava crescendo dentro de mim. Já não era só raiva ou dor, era uma determinação fria e calculada, um propósito que começava a se formar na minha mente como um plano cristalino. As lágrimas que escorriam silenciosamente pelo meu rosto já não eram de tristeza ou desesperança, mas de uma resolução inabalável. Meu bebê lutava pela vida na UTI neonatal. Cada respiração uma batalha contra as consequências da crueldade de quem deveria tê-lo protegido. E eu lutaria com ele, por mim, e por todas as outras vítimas silenciosas desse sistema corrupto. Te prometo, sussurrei na escuridão, com uma mão sobre minha barriga costurada, sentindo cada ponto como um lembrete do meu propósito. Que eles vão pagar por isso. Todos eles. Cada um que te fez mal. Cada um que permitiu que isso acontecesse. Não vou descansar até que a justiça seja feita. E enquanto as horas da noite se arrastavam lentamente, comecei a planejar cada som do hospital, cada passo no corredor,
cada bit de informação nas gravações de Carmen, tudo se tornava uma peça do quebra-cabeça que eu estava montando na minha mente. A vingança, descobri, é um prato que se serve melhor com paciência. E eu tinha toda a paciência do mundo. Não era só meu filho que precisava de justiça. Era cada mãe que havia sido traída, cada bebê que havia sido usado, cada família que tinha sido destruída pela ganância e pelo poder. E eu garantiria que essa justiça chegasse, custasse o que custasse. O amanhecer me encontrou acordada, meus olhos secos de tanto chorar, mas minha mente mais clara do que nunca. A dor no meu corpo era constante, um lembrete da traição que eu havia sofrido, mas também era um combustível para minha determinação. Enquanto olhava os primeiros raios do sol se filtrando pela janela, soube que aquele não era o fim da minha história. Era apenas o começo. E dessa vez, eu escreveria o fim. Os dias seguintes foram um turbilhão de visitas médicas e encontros tensos. Minha família mantinha uma vigília constante, revezando-se para me vigiar como se eu fosse uma prisioneira em vez de uma paciente. Mas havia uma brecha no plano deles. Carmen. Cada noite, quando o hospital mergulhava naquele silêncio peculiar que só existe nos corredores médicos após a meia-noite, Carmen aparecia com notícias sobre meu bebê e mais provas da conspiração que se formava ao nosso redor. Seu filho é um guerreiro, sussurrou ela uma noite enquanto fingia revisar meus sinais vitais. Ele está respondendo bem ao tratamento, mas há mais que você precisa saber. Ela se inclinou mais perto, ajustando meus travesseiros como desculpa para falar sem ser detectada pelas câmeras de segurança. Há alguém que quer te ajudar. Um advogado. Ele está investigando sua família e o hospital há meses. Meu coração deu um salto. Um advogado? Por quê? Porque você não é a primeira, respondeu, seus olhos escuros brilhando com uma mistura de tristeza e determinação. E se não fizermos algo, você também não será a última. Naquela mesma noite, enquanto todos pensavam que eu estava dormindo, conheci Javier Monteiro. Ele não era o que eu esperava de um advogado enfrentando uma das famílias mais poderosas da cidade. Ele era jovem, talvez alguns anos mais velho que eu, com olhos intensos que pareciam enxergar diretamente através das mentiras que me cercavam. Estou seguindo a trilha de dinheiro e morte que sua família deixou ao longo dos anos, explicou em voz baixa, sentado na cadeira ao lado da minha cama. Mas nunca tive provas suficientes. Até agora, ele tirou um tablet e me mostrou documentos, fotos, registros médicos. Uma rede intricada de corrupção e manipulação que se estendia muito além do meu caso. Vi rostos de outras mulheres, outras mães, outros bebês. Por quê? Perguntei, minha voz quebrando. Por que fazer algo tão horrível? Poder, respondeu simplesmente. Dinheiro. Seu pai e sua equipe estão realizando experimentos não autorizados com células-tronco há anos. Eles usam a influência do hospital para identificar casos potenciais, mães vulneráveis, famílias desesperadas. E sua irmã Ana não é a primeira receptora milagrosa desses tratamentos. Enquanto falava, notei algo em seu olhar, uma intensidade que ia além do dever profissional. Isso é pessoal para você, né? Javier ficou em silêncio por um momento, suas mãos apertando a maleta até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Minha irmã, disse finalmente. Há 3 anos. Ela estava grávida e doente. Seus pais prometeram a ela um tratamento revolucionário. Perdeu o bebê e a vida nesta mesma sala. As palavras caíram entre nós como pedras num lago, criando ondas de compreensão e dor compartilhada. De repente, sua presença ali, sua determinação, tudo tinha um significado novo. O que você precisa de mim? Perguntei, minha voz mais firme do que me sentia. Seu testemunho, as gravações da Carmen. E, acima de tudo, sua coragem. Não vai ser fácil. Sua família tem conexões poderosas. E o Luiz... Luiz já não significa nada para mim. Interrompi, surpresa com a verdade nas minhas palavras. Só me importa meu filho, Javier assentiu. E por um momento vi algo mais em seus olhos. Algo que fez meu coração bater de um jeito que eu achava que tinha esquecido. Seu filho está estável, disse suavemente. A Carmen se certificou de que ele tenha o melhor cuidado, longe das manipulações da sua família. Mas precisamos agir rápido. Quando você estiver forte o suficiente para receber alta, eles tentarão controlar você de novo. Não vou deixar, respondi, a determinação na minha voz me surpreendendo até mesmo. Você não vai estar sozinha, prometeu ele. E pela primeira vez, em uma eternidade, senti que poderia confiar em alguém. Os dias seguintes foram um exercício de paciência e atuação. Segui o conselho de Javier e Carmen, fingindo fraqueza e submissão enquanto coletávamos mais provas. Cada visita de Luiz, cada comentário condescendente de mamãe,
cada olhar de falsa preocupação de papai. Tudo estava sendo registrado. Uma tarde, enquanto fingia dormir, ouvi uma conversa entre Luiz e Ana no corredor. "Como está o bebê?" perguntou Ana, sua voz mais forte agora que o tratamento estava funcionando. "Melhor", respondeu Luiz. "Os médicos dizem que ele vai poder sair em breve. E ela? Tranquila?" "Demasiado tranquila, se você me perguntar." "Não importa", disse Ana, e pude imaginar o sorriso satisfeito no rosto dela. "Logo isso vai ser só uma má lembrança. O bebê vai para um bom lar e ela... Bem, sempre podemos garantir que ela não cause mais problemas." Meu sangue congelou. Estavam planejando tirar meu filho de mim? Esperei até que eles saíssem e apertei o botão que Javier me deu para emergências. Chegou em menos de 1 hora, disfarçado de pessoal de manutenção. Quando contei o que ouvi, seu rosto se fechou. "Eu suspeitava", disse, passando a mão no cabelo com frustração. "Eles estavam mexendo os pauzinhos, preparando documentos. Planejam declarar você mentalmente instável." "Não podem fazer isso", protestei, o pânico ameaçando me afogar. "Podem tentar", respondeu, e então fez algo inesperado. Pegou minha mão entre as suas. "Mas não vamos deixar. Eu tenho um plano, mas preciso que você confie totalmente em mim. Pode fazer isso?" Olhei nossas mãos entrelaçadas, sentindo um calor que achava que havia perdido para sempre. "Sim", respondi, e pela primeira vez em muito tempo senti esperança. "Ótimo", disse ele, apertando minha mão antes de soltá-la, "porque o que vem por aí não vai ser fácil. Vamos precisar de toda a sua força e coragem." Enquanto o via sair do quarto, percebi que algo dentro de mim havia mudado. A dor e a traição ainda estavam lá, mas já não me consumiam. No lugar disso, havia uma determinação feroz e algo mais, algo que eu ainda não ousava nomear. Essa noite, enquanto ouvia os sons do hospital, pensei no meu filho, em Javier, em Carmen, em todas as peças se movendo nesse jogo mortal. A partida havia começado, e desta vez eu não seria apenas uma peça no tabuleiro. Era a hora de a verdadeira batalha começar. O plano de Javier era audacioso, mas perigoso. Enquanto ele me explicava os detalhes em sussurros durante nossos encontros noturnos, eu podia ver o fogo nos olhos dele, a mesma determinação que ardia dentro de mim. "Sua família espera que você esteja fraca, com medo", explicou numa noite, se inclinando mais perto de minha cama. "Essa é nossa vantagem. Enquanto eles acham que te controlam, estamos construindo nosso caso." Carmen tinha sido indispensável, documentando meticulosamente cada procedimento, cada conversa, cada movimento suspeito no hospital. Mas foi numa noite, enquanto revisávamos os arquivos que ela havia reunido, que encontramos algo que mudaria tudo. "Veja isso", sussurrou Carmen, deslizando um prontuário nas minhas mãos trêmulas. "Esse é o histórico completo da Ana. Há algo errado." Enquanto eu lia os documentos, senti meu mundo desmoronar novamente. Ana não estava realmente doente. Pelo menos não da forma como todos pensavam. O diagnóstico de leucemia era forjado, parte de um elaborado plano para justificar os experimentos com células-tronco. "Seu pai tem falsificado os resultados dela durante anos", explicou Javier, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e triunfo. "Eles usaram o diagnóstico da Ana como uma cortina de fumaça para os experimentos ilegais. O seu bebê não foi só para salvá-la, foi parte de algo muito maior." A revelação me atingiu como uma bofetada. Toda a minha vida foi uma mentira. Cada momento de culpa por não ser uma boa irmã, cada sacrifício que fiz, tudo fazia parte da manipulação deles. "Quando você percebeu?", perguntei, minha voz quase um sussurro. "Há 2 anos", respondeu ela, evitando meu olhar. "Achei alguns documentos na mesa do papai. Resultados de exames, laudos médicos, tudo forjado. Mas para quando você já estava profundamente envolvida?", completei, começando a entender o quadro completo. "Luiz", começou ela, e vi lágrimas genuínas nos olhos dela. "Luiz não fazia parte do plano original. Ele só deveria te vigiar, garantir que você não descobrisse nada. Mas então, se apaixonaram", completei com amargura na voz, surpreendendo-me com a sinceridade. "Eu não queria que te machucassem", sussurrou Ana. "Não desse jeito. Quando descobri que estava grávida, tentei convencer papai de que havia outras formas." Naquele momento, a porta se abriu com força. Luiz estava lá, seu rosto uma máscara de fúria quando viu os documentos espalhados sobre a minha cama. "O que você fez?", rugiu, avançando em direção a Ana. Mas antes que ele pudesse alcançar ela, Javier apareceu de seu esconderijo e se colocou entre os dois. "Não dê um passo à frente", alertou ele, a voz fria como o aço. "Quem diabos você é?", cuspiu Luiz. Mas pude ver o medo começando a surgir nos olhos dele. "Alguém que tem esperado esse momento por muito tempo",
respondeu Javier, sacando uma gravação. E graças a Ana, finalmente temos tudo o que precisamos. O caos que se seguiu foi como uma cena de pesadelo em câmera lenta. Luiz tentou pegar a gravação, Ana gritava. E no meio de tudo, Carmen entrou correndo com notícias que congelaram o sangue nas minhas veias. Seu pai está na UTI neonatal, exclamou. Está tentando levar o bebê. Eu não pensei, só agi. Enquanto Javier segurava Luiz e Carmen chamava a segurança, me lancei para a porta, ignorando a dor que ainda pulsava em meu corpo. Para minha surpresa, Ana me seguiu. Espere! Gritou. Eu conheço um atalho! Corríamos pelos corredores secundários, meu coração quase saindo pela boca. Quando chegamos à UTI neonatal, a cena que encontramos foi pior do que eu imaginava. Meu pai, vestido com sua bata de médico, estava desconectando os monitores do meu bebê enquanto mamãe montava a guarda na porta. Parem! Gritei, minha voz ecoando pelo corredor silencioso. É para o bem maior, disse meu pai sem sequer virar para me olhar. Você sempre foi fraca demais para entender o valor da pesquisa científica. Pesquisa? A voz de Ana tremia de raiva. É assim que você chama anos de experimentos ilegais? Usar a sua própria família como cobaias? Meus pais congelaram quando viram Ana ao meu lado. Querida, começou mamãe, você não entende. Eu entendo muito bem, interrompeu Ana. Eu entendo que eles estavam me envenenando há anos com tratamentos que eu não precisava. Entendo que estavam dispostos a matar meu sobrinho para seus experimentos sórdidos. E naquele momento, o caos explodiu novamente. Caos? A segurança do hospital chegou junto com Javier e vários policiais. Luiz, que havia conseguido se soltar, apareceu também, mas parou abruptamente ao ver o que estava acontecendo. Chega! Anunciou Javier, sua voz ressoando com autoridade enquanto os oficiais começavam a prender meus pais. Temos todas as provas. Os prontuários falsificados, as gravações, os depoimentos. Mamãe começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Tudo o que fizemos foi pelo bem da ciência, pelo progresso médico. Não, respondi, me aproximando da incubadora onde meu filho dormia, alheio a todo o caos. Vocês fizeram isso por poder e dinheiro, e quase destruíram toda a família no processo. Luiz deu um passo em minha direção. Seu rosto uma máscara de emoções contraditórias. Eu realmente te amei, no começo. Poupe-me, interrompeu Ana, nos surpreendendo a todos. Já fez dano demais. Enquanto os oficiais levavam meus pais e Luiz, eu fiquei ao lado da incubadora, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sentia uma mão quente sobre meu ombro. Tudo vai ficar bem, sussurrou Javier. Acabou. Mas enquanto eu observava minha família sendo levada algemada, sabia que isso não era o fim. Era apenas o começo de um novo capítulo, onde a verdade finalmente seria revelada. Ana se aproximou timidamente da incubadora, olhando meu sobrinho com os olhos cheios de lágrimas. Será que algum dia você vai me perdoar? Olhei para ela, vendo pela primeira vez a irmã que poderia ter sido, se não fosse a manipulação dos nossos pais. O perdão vai levar tempo, respondi honestamente. Mas talvez possamos começar de novo. Javier nos observava em silêncio, seus olhos refletindo uma mistura de triunfo e compaixão. E enquanto o amanhecer começava a se infiltrar pelas janelas do hospital, soube que algo novo também começava a nascer no meu coração. Os meses seguintes passaram como um turbilhão de audiências judiciais, depoimentos e manchetes de jornal. O caso abalou os alicerces do sistema médico da cidade, expondo uma rede de corrupção que se estendia muito além da minha família. Meu pai e Luiz foram condenados a 15 anos de prisão, cada um por experimentação ilegal, fraude médica e risco de menores. Minha mãe recebeu 10 anos por cumplicidade. Mas a verdadeira vitória não foram as sentenças, e sim as vidas que foram salvas quando toda a verdade foi revelada. Encontramos registros de pelo menos 20 casos similares, me explicou Javier uma tarde, enquanto passeávamos pelo parque com meu filho, agora um bebê saudável de 6 meses. Graças ao seu testemunho e às provas da Ana, conseguimos entrar em contato com todas as famílias afetadas. Ana, minha relação com ela era complicada. Uma dança delicada entre o perdão e a cautela. Depois do julgamento, ela passou por terapia intensiva, determinada a se desintoxicar, não apenas dos tratamentos falsos, mas também dos anos de manipulação psicológica. Às vezes me pergunto, me disse durante um dos nossos encontros cautelosos para um café, como teria sido nossa vida se nossos pais fossem simplesmente pais? Não tinha resposta para isso. Mas enquanto via meu filho crescer, prometi que ele nunca precisaria se fazer essa pergunta.
Carmen continuou sendo uma presença constante em nossas vidas, não apenas como a enfermeira que ajudou a expor a verdade, mas como uma amiga verdadeira. Foi ela quem organizou um grupo de apoio para as famílias afetadas pelos experimentos do meu pai. A cura não é só física, ela costumava dizer. As cicatrizes mais profundas são as que não se veem. E ela estava certa. Cada dia era uma batalha contra os fantasmas do passado, contra a desconfiança que ameaçava me consumir. Mas cada sorriso do meu filho, cada pequena conquista, era um lembrete de por que vale a pena lutar. Javier. Javier foi minha rocha durante todo o processo. O que começou como uma aliança nascida da necessidade de justiça se transformou em algo mais profundo, mais verdadeiro do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Sabe o que me fez me apaixonar por você? Me perguntou uma noite, enquanto jantávamos na pequena varanda do meu novo apartamento. Sua força, não a que você mostra para o mundo, mas a que mantém seu coração aberto apesar de tudo que você passou. Ri suavemente. Até quando estava amarrada na cama de hospital jurando vingança? Especialmente então, respondeu ele, seus olhos brilhando com uma mistura única de humor e compreensão que eu aprendi a amar. Porque mesmo no seu momento mais escuro, sua principal preocupação era proteger seu filho. Meu filho, Gabriel, como decidi chamá-lo, porque eu precisava de um nome que significasse força e luz. Ver ele crescer saudável e feliz foi minha maior vitória. Uma vitória que nenhuma sentença judicial poderia igualar. O hospital foi completamente reestruturado depois do escândalo. Me ofereceram uma posição na nova junta diretiva, uma oferta que inicialmente me pareceu uma piada cruel do destino. Pense nisso, insistiu Carmen. Quem melhor para garantir que isso nunca aconteça de novo? E ela estava certa. Aceitei o cargo, determinada a transformar o lugar que havia sido palco de tanta dor em um verdadeiro refúgio de cura. Ana encontrou sua própria forma de redenção. Usando sua experiência pessoal, ela se tornou defensora dos direitos dos pacientes, trabalhando incansavelmente para evitar que outros fossem vítimas de experimentação médica não ética. Não posso mudar o passado, me disse na festa de primeiro aniversário de Gabriel, mas posso ajudar a proteger o futuro. Eu a vi interagir com meu filho, notando como o amor genuíno substituiu a desesperança em seus olhos. O perdão, eu descobri, não era um destino, mas uma jornada, e estávamos apenas começando a nossa. Luiz tentou entrar em contato comigo uma vez da prisão, uma carta cheia de desculpas e justificativas que eu nunca respondi. Alguns círculos precisam permanecer fechados para que outros possam se abrir. Quanto a Javier e eu, nossa história continuou sendo escrita, página por página, dia após dia. Não foi um conto de fadas. Ambos tínhamos cicatrizes demais para isso, mas foi real, construído sobre uma base de verdade e compreensão mútua. Você é feliz? Me perguntou uma noite, enquanto observávamos Gabriel dormir em seu berço. Pensei na pergunta, em tudo o que havia perdido e conquistado, em como a dor e a traição me haviam levado, ironicamente, a encontrar minha verdadeira força e felicidade. Sim, respondi finalmente, entrelaçando meus dedos com os dele. Não apesar de tudo o que aconteceu, mas porque aprendi a transformar a dor em propósito. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, banhando o quarto em tons dourados, olhei para o homem ao meu lado e para o bebê que dormia tranquilamente, lembrando daquela noite escura no hospital, quando achei que havia perdido tudo. Às vezes pensei, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. E enquanto Javier me abraçava por trás, seu calor reconfortante e real, soube que havia encontrado muito mais do que justiça. Havia encontrado o meu verdadeiro lar.